Audiência aqui na nossa rede Boa Nova de rádio, no pronto atendimento. E a gente agradece, é claro, a nossa Boa Nova com a programação exclusiva, trazendo sempre ótimos programas. Com certeza você vai encontrar aqui aquele que você vai se identificar. Eu imagino que vários, né, conteúdo bem bacana. E divulgue aí para os seus amigos a nossa programação, para que muito mais pessoas possam ter também acesso a esse conteúdo que você já tem. Então, divulgue a Rádio Boa Nova e, claro, que também a TV Mundo Maior. Aqui é a FEAL Comunicações. E quero dar boa tarde aqui aos amigos da segunda-feira. Todo emocionado que eu voltei, até dei um lencinho. Né? César Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindo de volta aí depois de umas férias bem descansadas, né? E é isso aí. Caros ouvintes, internautas, telespectadores, equipe técnica, muito bom estar aqui novamente nessa segunda-feira para nós estarmos aí dialogando e conversando sobre as coisas do Espírito. Marcos Casella, boa tarde, tudo bem? Alexandre, ótimo retorno. Obrigado. Conosco. Caro amigo César, equipe técnica. E a você, caro ouvinte, caro internauta. Fique conosco. Vamos falar de vida, vamos falar de doutrina espírita. E aqui ao lado não tá. Tá faltando alguém? O pontuador. Pontuador. Cadê o pontuador? Tá lesionado. Tá lesionado. Tá. Um grande abraço, Paulo Reis, nosso querido companheiro hoje não veio, está vibrando lá por nós, né? Falar em vibrando, César Carvalho, vamos iniciar. Nesse instante, nesse momento, na possibilidade de recolher-nos interiormente, para que assim nós possamos nos voltar para o mundo espiritual superior, nos projetar em pensamento e orar, e através da prece nós vamos buscar Jesus, nosso irmão maior, nosso cuidador, e através da prece nós compartilhamos com Jesus de nós e do momento de vivência, daquilo que nós necessitamos, mas principalmente que nesses momentos de prece nós possamos orar intensamente junto a Jesus, rogando pela nossa querida e amada terra, que passa por seus momentos de convulsões, de situações tão próprias da nossa evolução e da nossa transição, que nós possamos diariamente iniciar o nosso dia orando e rogando a Jesus, como governador da nossa amada terra, pela nossa querida terra, por todos nós encarnados e desencarnados, que façamos disso uma disciplina de todos os dias, para que assim nós possamos juntos colaborar com Jesus na administração da nossa querida e amada terra, com a graça de Deus. E assim que nós vamos com o nosso pronto atendimento nessa segunda-feira. Hoje já é 3 de fevereiro e o ano já começou. Gostaria de informá-los, viu? Nada de pensar que só depois da festa, aquela festa, a famosa, povo, né? Fiquem à vontade, divirtam-se, conscientes, né? Todos têm o direito de se divertir da maneira que ele faz bem, né? Sendo espírita, observe, né, o que lhe convém. Sendo cristão, observe o que lhe convém. Então, existem várias maneiras de se divertir, né? Em breve, tá aí no final do mês e, por enquanto, vamos caminhando e convidando você a participar desse programa. Como? Mandando sua pergunta. Este programa é para você enviar a sua pergunta, se tiver dúvida, e a gente vai distribuindo aqui para que eles possam responder a vocês. Para participar, você pode ligar no telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. E também 0 operadora 11 2457 5011. 2457 5011. Tem o telefone, o WhatsApp, que é para você mandar mensagem, bem mais prático, né?
pode mandar áudio também, um áudio de 1 minuto, dá para formular uma pergunta. O telefone é o Operadora 11, WhatsApp, né? 996433827. 996433827. Estamos também pelo Facebook, Rede Boa Nova de Rádio. Acompanhe, mande sua pergunta por lá também. A gente vai intercalando, procurando responder também as perguntas que chegam pelo Facebook. E você também pode acompanhar pela TV Mundo Maior. tvmundomaior.com.br. Clica em assistir ao vivo. A gente espera aqui a sua participação. Olha, no Face já tem aqui participando o Eugênio Lico, que é lá de Itu. Também tem a Sultane Mussi, adoro esse programa de segunda, eu ajeitando aqui, hein? Nivaldo Dias, de Resende, Rio de Janeiro. Luiz Vitor, que é... De onde, Luiz Vitor? Mandou um boa tarde. Maria de Fátima Godoy também. Tem aqui a Fabi, que compartilhou. Isso é bom, compartilhe também, viu? Muitas pessoas poderão acompanhar o pronto atendimento. Newton Domingues, um abraço a todos aí. Marcelo Felipe também. Ele mora na roça. E nesse momento, em meio à natureza, vendo e ouvindo o pronto atendimento. Lá em Colíder, Mato Grosso. Grande abraço, querido. A todos que estão acompanhando, já temos perguntas aqui também. Mas antes, quero fazer o convite do nosso Encontro Amigos da Boa Nova, que será dia 25 de abril, 18º, festa linda. Teremos esse ano o tema central Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre, com Rossandro Klinger, que é psicólogo, também o Paulo Henrique de Figueiredo, nosso companheiro aqui da FEAL. Teremos ainda Delmar, Adriana Morades, Mira Isabel, a Sueli Calda Schubert. Quanto tempo não encontramos, hein, Sueli? Vem também para o Encontro Amigos da Boa Nova. Deusa Samu, Júlio Sena, Carol Oliveira. Teremos Ana Talaveira, Plínio Oliveira, os queridos atores do Amigos da Luz, que são lá do Rio de Janeiro, estarão conosco, junto aí com, né, a direção de Fábio De Luca. Vão preparar esquetes referente ao tema e vão apresentar lá no Espaço Prisma pra gente. 25 de abril, das 10 da manhã às 18 horas, lá no... que é também conhecido, né? O Prisma é o nome que mais marca, né? E se você procurar lá, Internacional Eventos, é esse o local. E a gente sempre fala o Espaço Prisma porque ele é o mesmo local. Rua João Cavalari, número 133, bairro Ponte Grande, em Guarulhos. Sentido Rio de Janeiro, fica à altura do quilômetro 225. Coloca lá no seu aplicativo Waze, Maps, né? Para você chegar bonitinho, porque tem a pista central da Dutra e você precisa estar na pista lateral. Então, se você vem de fora de São Paulo e não conhece muito, coloca no aplicativo para não ter erro, tá bom? 25 de abril, os ingressos pelo site mundomaior.com.br, também Operadora 11 2458 3214. Não deixa para adquirir em cima da hora, né? Tem muitas outras informações no site, por exemplo, de alimentação, de ingresso social, como que funciona, e assim você estará conosco nessa festa linda. Para começar aqui com a pergunta que aliás, Solange Ribeiro, a Sol do Samba, voltou. Também estava de férias, pessoal de férias aí, né? Todo mundo de volta e continuando e começando bem o ano. Alô, pronto atendimento, eu queria saber o que é pensamento contínuo. Quem manda? Geraldo de Itanhaém. O que é pensamento contínuo? Está lá no nosso, nas obras kardecianas? Quando nós às vezes falamos de pensamento contínuo, a gente para traçar um paralelo, quando nós transitamos da nossa fase de evolução com o princípio inteligente que habitamos durante muito tempo corpos animais e transitamos para o reino hominal. O pensamento contínuo é uma característica do desenvolvimento da inteligência, né? Quando eu chego nesse reino hominal, já com capacidade de inteligir, né? É que eu tenho um pensamento contínuo, né?
E é interessante, porque a questão do pensamento contínuo também é assim, Alexandre. Quanto mais primário eu estou no meu processo de evolução, mais eu tenho pensamentos fragmentados. Agora, conforme eu vou desenvolvendo a minha evolução, mais essa fragmentação de pensamento vai deixando de existir. E eu vou tendo a chamada sistema de pensamento contínuo, né? Então, assim, hoje, nessa nossa fase, alguém consegue ficar sem pensar? Não. Então, isso é o pensamento contínuo, né? Ah, tá. Mas então isso é futuramente. É? Esse pensamento vai ser no futuro só? Não, é hoje. Já estamos hoje? dentro dele, já. Já estamos dentro dele, César já. Carvalho. Já estamos dentro Estamos dele. evoluidíssimos. Estamos Ó, indo se cada vo- vez mais. Se Olha você aí. for raciocinar, pensar que André Luiz passa a seguinte informação para nós lá no prefácio do livro Evolução em Dois Mundos, que nós ficamos 1,5 bilhão de anos para chegar ao reino nominal, então, amigo, nós já evoluímos para Chuchu, hein? Ai, que bênção, né? Né? Eita, nós. E vamos seguindo, né? Uhum. E a jornada é tão longa, sabe-se lá quanto. Quanto Não tem já. fim. E quanto Não, já andamos e até não há aqui, né? fim. Exatamente. Como É, a a gente evolução não é vai- infinita, porque não há limite, né? Jamais chegaremos a Deus. Estamos, né, caminhando para Deus, mas jamais chegaremos a Deus, jamais chegaremos à perfeição. Então, logo, a evolução é infinita. E o que é bom de tudo isso é que nós somos seres imortais. Sim. Maravilha. Quem também está na roça assistindo é a Sultane. Ela falou: olha, eu estou na roça, no interior do Rio de Janeiro, assistindo pela Parabólica e eu já comprei o ingresso para o encontro da Boa Nova. Opa, muito bom. Que beleza, hein, Sultane? Vem com 5 ônibus daí, faz a sua caravana, viu? Vem com o povo todo aí que vai ser bacana. Aliás, se caso você resolver montar uma caravana, você liga aqui na rádio, né? Para poder passar para os responsáveis para você, para que a gente possa divulgar. Isso acontece, viu? Tem várias caravanas que vêm para cá e a gente ajuda na divulgação. Por que não? Né? A gente quer que todo mundo participe. De repente, aí no Rio, no interior, ou no caminho saindo aí de onde você está, você passa por alguns lugares que você conhece muita gente, espírita, que gostariam de participar, e está aí formada a sua caravana. E que pode ser aí um micro-ônibus, uma van, não tem problema, nós vamos divulgar para você, se você estiver aí, seja você ou qualquer ouvinte, querendo vir para o Encontro Amigos da Boa Nova, tem a nossa colaboração, sim, para essa divulgação. Quem mais aqui? Para o Marcos Casella. Boa tarde, meu nome é Emília Maria Dantas, de Cajazeiras, na Paraíba. Gostaria de parabenizá-los pelo programa, pronto atendimento, e dizer que, numa noite, eu estava dormindo e escutei meu pai, já desencarnado, me chamando pelo nome. Ele me chamou 3 vezes, sendo que na terceira eu já estava acordada. O que isso significa? Muito obrigado pela atenção e um abraço fraterno. Emília, né? Isso. Emília, e todos os demais ouvintes. Todos nós, né, estando encarnados, quando nós adormecemos, quando nós dormimos, ocorre um fato, um evento que nós chamamos de desdobramento. Nós, em espírito, com o nosso perispírito, distanciamos do nosso corpo físico. Por quê? O corpo físico continua ali, dormente, fazendo todo o processo de restauração, de reparação física. E nesse ínterim, nós estamos interagindo no plano espiritual. E interagindo no plano espiritual, vou encontrar com espíritos, sejam eles encarnados que estão em desdobramento e espíritos desencarnados. Alguns do meu relacionamento, alguns que possam fazer parte do meu dia a dia, outros que eu não vou me lembrar, porque são de outras eras, e outros espíritos que eu nunca vi. Familiares, em algumas situações, eu posso ter a oportunidade, pode ser que seja, né, coerente, seja possível, seja positivo, encontrar com nossos familiares, encontrar com nossos entes queridos. E ao encontrar com nossos entes queridos, conversamos, atualizamos as informações, recebemos notícias dos nossos entes queridos, eles nos trazem orientações, nos dizem coisas positivas, comentam quando estão, podem também comentar coisas que não estão indo muito bem. Só que geralmente quando nós retornamos para o corpo físico, nós não trazemos essas lembranças. Por que não? Na grande maioria das vezes, para que as lembranças do que nós vivenciamos no mundo espiritual não interfiram no nosso dia a dia de encarnado, não influenciam o nosso dia a dia de encarnado. Mas uma lembrança, por exemplo, como a sua, né, que você lembra de ter visto o seu pai, lembra do seu pai chamar seu nome, isso é muito gratificante, isso é muito agradável. Por quê?
Ele estando desencarnado, você teve ali a certeza de que ele continua bem, de que ele está, apesar de desencarnado, ele está no mundo espiritual, fazendo as atividades dele. Por que não lembrou do que conversou com ele? Porque só lembrou de 3 vezes que ele chamou seu nome? Porque é mais fácil dessa forma você lembrar que ele está no plano espiritual, ele está bem, está lá fazendo suas atividades e ele não está interferindo no seu dia a dia, mas sim trazendo amor para você, trazendo carinho, trazendo paz e um abraço de pai. Obrigado. Temos também a participação aqui de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Queridos amigos, também somos da família do Pronto Atendimento. Muitíssimo obrigada pela atenção. Temos uma amiga que se chama Graciele, está com depressão profunda. O psiquiatra já pediu para ela buscar ajuda espiritual. E em Belo Horizonte existe algum hospital que faz parte da doutrina dos espíritos? Pois está em um estado emocional muito ruim. O que fazer? Nos ajuda a ajudar essa criatura. É a Carmen. Então ela pergunta se tem conhecimento de algum hospital em Belo Horizonte, né? Ajuda espiritual, talvez um hospital espírita, né? Como tem muitos pelo nosso Brasil, não me recordo em Belo Horizonte. Mas aqui nós, né, que podemos levar para a nossa amiga Carmen sobre a Graciele à luz da doutrina espírita. Primeiro, assim, o psiquiatra recomendou que ela fosse buscar ajuda espiritual. Se ele achasse necessário e julgasse necessário, ele já teria solicitado uma internação, né? Pela própria condição dela. Mas se ele não pediu a internação, é porque nesse momento não há necessidade da internação. Então, buscar ajuda espiritual aonde? Se mora em Belo Horizonte tem muitas casas espíritas, né? Você pode pesquisar pelo próprio site da Federação Espírita Mineira. Isso. Né? E ali você deverá encontrar muitos centros espíritas, talvez próximo até a casa onde reside a pessoa, e encaminhá-la lá para poder estar dialogando com um orientador espiritual e, a partir daí, traçar um planejamento de tratamento espiritual daquilo que ela necessita. Quando se está nessa fase de depressão, é lógico que aí tem um psiquiatra para ver a medicação, inclusive para poder equilibrar a questão da química orgânica, né, que fica muito bagunçada. Mas, dentro dessa fase também, eu acho muito importante que possa buscar também a terapia. Buscar a terapia, né? Você pode buscar terapia entrando também no site da Associação dos Psicólogos Espíritas, né, que tem no Brasil inteiro, e ver aí em Belo Horizonte, onde tem psicólogos espíritas para poder buscar uma terapia e, lógico, a casa espírita para você poder estar fazendo tratamento espiritual. Por quê, amiga? Quando a pessoa está nesse estado com, digamos assim, psíquico-emocional, ela está extremamente fragilizada, não só nessa condição do emocional e do psíquico, mas também do espiritual. Portanto, as suas defesas naturais estão fragilizadas. E aí a pessoa pode muitas vezes estar sujeita a intervenções espirituais não positivas, que podem potencializar nela os efeitos do próprio processo da depressão ou de outro quadro que ela esteja apresentando. Então, nesse momento, sim, a sugestão é continuar com o psiquiatra, buscar a terapia, mas também buscar o tratamento espiritual na casa espírita. A junção desses 3 fatores, com certeza, vai auxiliá-la a estar voltando ao estado natural dela. Leva tempo, porque a depressão é uma coisa que você demora, às vezes, dependendo de como está, demora a voltar ao seu estado natural. Mas é possível e, assim, lógico que isso vai precisar muito da disciplina da pessoa dentro do processo. E os amigos em derredor orando por ela para ela poder voltar a estar estável. Certo. Euclides Oliveira, que é lá de Ji, Paraná. É isso, Euclides? Só um momentinho que essas mensagens vão rolando e aí a lei vai perdendo às vezes, né? Voltei aqui, ó, amigos. Semana passada, não, calma lá, recapitulando. Euclides Oliveira, de Ji, Paraná, Rondônia. Parabéns pelo programa. Me tornei sócio. Que maravilha, hein? Estou todos os dias na escuta. Abraços para
o Cláudio e todos da rádio. Claudião, tá aí, né? Querido Cláudio Palermo, logo estará com a gente de volta aí, tá? De folga. Obrigado pela sua participação como sócio. É muito importante participar do Clube Amigos da Boa Nova, justamente para que nós possamos ter essa programação no ar. Quem desejar conhecer mais, pode acessar o site amigosdaboanova.com.br e vir fazer parte dessa família. A gente conta com a sua participação, você que ainda não é sócio do clube. Agora sim, o Jamil. Amigos, na semana passada mandei uma pergunta de que a criação e a reencarnação são processos involutivos. O processo é involutivo, mas o espírito não retroage moralmente. Não é minha afirmação, mas de Pietro Ubaldi. Algum comentário? Olha, primeiro, o que nós aprendemos na doutrina espírita, eu não vou poder dizer do que escreveu Pietro Ubaldi, porque eu li poucas obras do Pietro Ubaldi e não me lembro de ter lido esse texto. Primeiro, para nós, criados simples e ignorantes como princípios inteligentes, existe o único determinismo da lei de Deus para nós, a evolução. Ela é constante e permanente. A reencarnação é um dos principais instrumentos do nosso processo de evolução. Portanto, a reencarnação não é um processo evolutivo. Eu me lembro da sua pergunta, mais ou menos dentro desse contexto, né, que para você voltar a encarnar seria estar evoluindo. Não. Eu desencarno agora, levo para o mundo espiritual, naturalmente, o meu estágio de evolução. Quando for programada uma nova reencarnação para mim, ela é programada exatamente desse ponto de evolução que eu estou para alcançar outros patamares de evolução. Para o espírito, não existe involução. O espírito não retroage no seu processo de evolução. Uma questão que é estudada por André Luiz e outros espíritos, e às vezes nós confundimos esse fato do perispírito com o espírito. O perispírito, sim, ele pode regredir na sua forma. Ele pode ter um processo de regressão na sua forma até chegar na chamada forma ovoide, que o André Luiz trata muito desse assunto. Mas aí é uma regressão na forma do corpo espiritual e não do ser que está habitando, está usando aquele corpo. E às vezes nós confundimos essa questão, né? Então, assim, o espírito nunca regride. Para os nossos irmãos budistas, né? Eles acham que o espírito pode voltar a reencarnar na condição animal, né? Que é a metempsicose. Mas isto é uma questão do budismo, no conhecimento deles. Para nós espíritos, não. Para nós espíritas, não. Nós temos um trabalho contínuo e permanente de evolução. Certo, deixa eu ver. O pessoal do Facebook também participando conosco. A Loiva Fontes, boa tarde. Só um comentário. Oi, só um complemento. E outra coisa para nós observarmos atenção, né? Kardec, ele não escreveu o Espiritismo, a doutrina espírita, ele compilou a doutrina espírita. Então, ele se utilizou, né, de vários médiums, coletando informações, e as informações que tinham ressonância uma com a outra, ele codificou a doutrina. Quando uma pessoa só traz aquilo que acha que é o correto, ou aquilo que julga que é o correto, ou aquilo que foi inspirado a trazer, não é tão rico quanto a obra que Kardec, né, produziu, se nós formos observar. Porque Kardec recebeu informação de vários espíritos, todos eles, né, orientados por Jesus, principalmente do Espírito da Verdade, que é Jesus, através de vários médiuns. Então tem uma diferença muito grande entre compilar e escrever aquilo que pensa, aquilo que sente. A Loiva Fontes, ela diz boa tarde, com votos de muita paz, somos da Sociedade Espírita Leão Denis de Bagé, no Rio Grande do Sul, na cidade Rainha da Fronteira. E para este programa de luz universal, nossas boas vibrações. Obrigado, viu, companheira? Um abraço a todos aí no Sul. A Fabiola Martins Casella pergunta... Eu já perdi vários namorados pela minha dedicação aos meus pais. Meu pai tem 95 anos e minha mãe 92. Todos eles reclamam e dizem que exagero nos cuidados com os meus pais. Eu não abro mão, pois honro meus pais como Jesus mandou. Estou errada em abrir mão dos meus relacionamentos para cuidar deles?
O termo errado ou certo é aquilo que vai dentro de você, é aquilo que você se sente bem. Agora, vamos observar, né? Os pais nos cuidaram de nós, auxiliaram no nosso crescimento, deram-nos formação e nos tornamos adultos. A partir do momento que eu me torno adulto, é conveniente ou é muito comum que eu também siga a minha vida. Mas é claro, eu estou dando toda a retaguarda para os meus pais, eu visito meus pais, eu converso com meus pais. Agora, viver exclusivamente para os meus pais, eu começo a abdicar um pouco da minha vida. Eu estou deixando a minha vida de lado e colocando como prioridade a vida de meus pais. Será que isso é correto, eu colocar como prioridade a vida do outro, ao invés de ter como prioridade a minha vida e conduzir aqueles que estão à minha volta? É uma questão de fórum íntimo. Então, responder se é certo ou errado é uma questão de fórum íntimo. Mas analise por esse aspecto. Você precisa ficar, digamos assim, 24 horas por dia com seus pais, 7 dias por semana, 365 dias por ano? Você não pode dar uma mesclada? Você não pode fazer aí uma situação em que você tem a tua vida, você tem direito a viajar, ir a um cinema, a namorar, a noivar, a casar, a ter filhos e também, de vez em quando, visitar seus pais. Pois, afinal de contas, estão vivos, estão bem. E quando for mais necessário, você fica um pouco mais próximo dele. Será que com isso você não vai ter uma vida um pouco mais livre, em que você faça outras coisas também que lhe engrandecerão o espírito, como, por exemplo, montar a sua família, ter seus filhos? É algo para analisar, mas é uma questão de fórum íntimo. Muito bem. Temos um áudio de Campinas, do Eliésio. Vamos ouvir. Olá, amigos do Pronto Atendimento e ouvintes. Tudo bem com vocês? Eliésio de Campinas. Aqui pensando, me surgiu uma dúvida. Alguns casais lutam para ter filhos e outros, com muitos, existe um desequilíbrio emocional, espiritual para cada casal, pois o que eu sei é que quando um casal não tem 0 filho, porque na espiritualidade já foi dito que essa lição de ser pai, ser mãe, foi passado de lição, digamos. É correto? O que a gente pode falar desse desequilíbrio com casais com muito filho? Eliésio de Campinas. Um abraço a todos. Primeiro, amigo, que tudo aquilo que emana de Deus não é desequilíbrio. Então, se um casal tem muitos filhos, é porque está na programativa desse casal para a existência e vivência desse momento. Porque nenhuma gravidez é acidental. Nós temos que ter esse tipo de concepção em nós, né? O casal manteve uma relação, aí fecundou o óvulo, estava um espírito passando no quarto, foi grudado e vai lá. Não. Tudo tem um planejamento, tudo tem um equacionamento. Então, não existe desequilíbrio. Aquele casal lá está numa condição financeira extremamente complicada, tem 5, 6 filhos. É o momento, as necessidades, as especificações desse processo de evolução daquele casal. Mas tudo isso é monitorado pelas leis divinas. E existe uma lei divina que monitora isso, que chama lei de causa e efeito. Muitos casais não têm filhos. Hoje em dia nós temos, assim, um mote enorme de casais que não têm filhos por opção própria. Não quer ter filhos, ok, quer aproveitar a vida, quer crescer no seu processo de evolução financeiro, enfim, por aí. Tem casais que quer, um casal mesmo diz para mim, não queremos ter filho porque nós queremos aproveitar a vida e queremos viajar bastante. E o filho seria um problema dentro dessa questão. Ok, exercício de livre-arbítrio, de livre-arbítrio. Mas se na programativa deles tivesse, por exemplo, a questão da gravidez para ter um filho e eles absolutamente bloqueiam esse processo, a própria lei divina depois vai ajustar esse processo com eles à frente. Mas, por outro lado, existem casais que não têm filhos e que muitas vezes tenta e não acontece. Por quê? Porque, possivelmente, em outras encarnações, malversou a condição e a capacidade de procriação. Nós conhecemos muitos casos assim, né? Em que, de repente, a pessoa absolutamente, né, não consegue nessa encarnação ser pais porque malversou exatamente a condição de procriação. E eu vejo muitos casais, por exemplo, que optam, naturalmente, eu não posso organicamente ter um filho, gerar um filho, vamos para a adoção. E o espírito que vier até você pela adoção, você pode ter certeza, é alguém que precisa estar na sua companhia. Ele também não caiu ali de paraquedas, não. Ele só usou
um útero diferente, que não a da mãe biológica, para poder chegar até ali. Tem casos, Alexandre, hiper interessantes. Olha, nós temos um dos casos que eu cuidei no Pazambu, por exemplo, ela teve 8 gravidezes. Só a última é que deu certo, a 8ª. 4 foi fecundação, não aconteceu. Ela teve mais 3 gravidezes natural, não aconteceu. Aí ela chegou um momento que ela falou assim, César, eu estou desistindo. Ela falou assim, calma, por que desistir? Pensa na adoção. Ah, não sei se devo, se não devo. Eu estou pensando em viajar. Eu falei, então vai viajar, relaxa a cabeça, tal. Conclusão, ela voltou grávida. O Nicolas vai fazer 4 anos. Coisa interessante, agora ela está grávida novamente. Então, percebe? Chegou o momento. Chegou o momento, chegou a circunstância. Então, essa situação e essas questões, Alexandre, não tem fórmula simples. É tudo individualizado segundo a necessidade do casal. Tudo está pontuado segundo a necessidade do casal. E mais um adendo, né? A gente vê que a medicina é divina, né? Nós cada vez mais participamos da criação divina. Então, hoje nós também temos a fertilização in vitro. Muitos casais que não conseguem nas vias, entre aspas, normais, há também a possibilidade de 1980, 1990 para cá, da fertilização in vitro, que avança mais e mais, avança mais e mais. Quem tiver curiosidade de ler um pouquinho do lado espiritual sobre fertilização in vitro, no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, há alguns comentários ali sobre o processo, sobre a vinda da fertilização in vitro para nós aqui encarnados, ajudando mais e mais, né, o processo de cocriação que nós, espíritos, né, ainda de provas e expiações, já fazemos parte, né, de todo o processo da evolução divina. Marcos, tem a pergunta de Daniel de Goiânia. Boa tarde. No sentido de aprender mais, numa família em que a filha do casal, tendo um relacionamento homoafetivo, no conflito de aceitação dos pais, mas ambicionando os bens materiais da família, arquitetando com sua companheira o homicídio dos pais, irmãos, nas causas de rejeição, de ganância, de perversidade, o que poderia ser refletido nesse caso? Imagino que ele fale de um caso que aconteceu essa semana, né? Deve ter acompanhado que a jovem com sua companheira, né, segundo as informações que talvez tenham, arquitetado a morte dos pais e do irmão. Não há nenhuma relação em ser homoafetivo ou não ser homoafetivo, pois nós vemos isso em várias situações. É claro, não é uma prática comum, porque senão, né, nós estaremos vendo isso aí todos os dias na TV. Mas, periodicamente, nós vemos esse tipo de notícia e cada vez mais, né, como estamos num mundo globalizado, estamos com a internet, estamos com a informação a todo instante, nós temos notícias, né, de situações desequilibrantes, caso realmente seja confirmado, como essa, né, que está sendo noticiado. Mas já tivemos também de casais, de filhos heterossexuais, não de filhos, não necessariamente de filhos que optaram pela homossexualidade. Então, é um processo de reajuste dos espíritos, são reencarnes, né, entre famílias, entre espíritos afins, de expiação, são reencarnes de resgate, aonde em algumas situações um dos membros, seja filho ou seja pai, acaba incidindo em erros do passado, aonde tem ali o desejo, né, de absorver tudo, de ter tudo para si, e acaba se comprometendo mais e mais através de atos desequilibrados para com seus familiares. Oremos por essa família, oremos, né, pela filha que está reencarnada, oremos pela companheira da filha, para quê? Para que a luz esteja entre eles, para que a harmonia esteja entre elas e para que aqueles que desencarnaram também se sintam de alguma forma amparados, acolhidos, e que não entrem na faixa da raiva, não entrem na faixa do ódio, não entrem na faixa da vingança. Mas faz parte, né, de processos de expiação, processos de resgate, que várias famílias a gente vê, né, que são relações relativamente difíceis. Se me permite, Alexandre, vamos especificar aqui. André Luiz diz assim: para corrigir o mal, existe o mal, no central do mal e você é instrumento do mal. Taxativamente eu coloco, essa filha não reencarnou para poder assassinar os pais, se o fato for comprovado. Sim. Né?
Então, isso aí é um desequilíbrio em que ela está junto com a companheira. Elas estão, eu posso dizer assim, não sou psiquiatra, mas eu posso dizer que elas estão possivelmente com distúrbio comportamental, e aí devem ter processos de envolvimento de espíritos extremamente complexos, né? Sim. Que podem ter aproveitado desse momento delas, do desenvolvimento ali, do desequilíbrio da raiva e do ódio, e até potencializar nelas o comportamento. Mas ambas não reencarnaram para serem assassinas. Os pais, o irmão, desencarnaram dessa maneira. Por quê? Porque eles têm comprometimento passado em processos encarnatórios que tornaram eles passíveis de viver essa experiência. Mas ambas não precisavam ser instrumentos dessa situação. Aí é livre-arbítrio, é escolha de comportamento. A doutrina espírita nos mostra e nos diz que nesse tipo de processo de desencarne não existe o acaso. Eles teriam que vivenciar essa experiência, que poderia ser um acidente, poderia bater num caminhão, o carro incendiar, assim, poderia existir. Então, assim, você não precisa se transformar num instrumento do mal. Aí a opção delas, e naturalmente a ir, né, independente daquilo que a lei dos homens vai provar, né, se elas têm culpabilidade, chegará um momento que a própria lei divina vai chamar elas à responsabilidade dos atos. E aquela fala de Jesus, né? Escândalos há de haver, mas ai por quem vierem os escândalos. Quando os escândalos vêm por vias naturais, sem que nenhum espírito, nem encarnado tome parte, fantástico, ninguém se compromete. Carla Goulart, estou aqui nos Estados Unidos, adoro ouvir o pronto atendimento. Eu perdi uma pessoa em setembro e já é a segunda vez que sonho com ela. O interessante é que sonhei na noite do meu aniversário. E eu não lembro o que conversamos, mas eu lembro que ele estava de short preto e sem camisa. Lembro que as mãos dele estavam amareladas, como se fosse álcool iodado. A minha pergunta é, por que eu lembro de alguns detalhes como cores, mas não lembro do que conversamos? Carla. Amiga Carla, eu me lembro do Marcão respondendo uma pergunta esses dias atrás, através da questão de sonhos também. A gente precisa diferenciar duas coisas. Até onde é uma vivência espiritual que eu estou tendo desdobrada do corpo físico numa relação, e até onde que é basicamente sonho. O sonho tem muito a ver e está muito ligado ao nosso cotidiano, né? De repente aí, as informações que estão em mim, informações que ficam ali caminhando nos meus pensamentos, tal, né? Então, muitas vezes, e uma boa parte do chamado sonho está focado na vivência do cotidiano. Pode ser que, de alguma forma, essa pessoa que você sonhou 2 vezes, alguma coisa ficou na sua cabeça com relação à pessoa, e a partir daí você absolutamente teve simplesmente sonho. A questão da cor, você sentir a mão dele e tudo mais, isso pode ser simplesmente uma questão de um efeito cerebral, de você voltar para o corpo e no acoplamento do corpo ser simplesmente um efeito do cérebro. Sim. Basicamente é um efeito neurológico do cérebro. Mas eu sugiro você, dá uma chegadinha lá no Livro dos Espíritos, estuda o capítulo que fala de sonos e sonhos, que aí você vai ter mais algumas especificações a respeito. Vamos da América para a Alemanha, com a Rosana Higgs. Opa, coisa boa. Tive contato com a doutrina em 2014 e em 2016 vim morar aqui na Alemanha. E desde então eu busco um apoio espiritual. Porém, somente semana passada descobri a Rádio Boa Nova. Bem-vindo e fique aqui conosco, hein? Que bom que você conheceu aí, encontrou a rádio. E foi um momento de desespero. Eu cuido de minha sogra há 1 ano a pedido dela. Porém, há 2 meses, com a progressão da doença, eu e meu esposo trouxemos ela para morar conosco. E a minha sogra apresenta agressividade com toda a família, um transtorno de personalidade muito forte. Já me bateu, quase quebrou meu dedo, até faca puxou para mim. Olha para minha filha com um olhar odioso. Eu percebo que existe algo espiritual. Minha pergunta, qual a visão espírita do Alzheimer? A família toda está sofrendo e eu sou a única que busco estabilidade espiritual. Estou perdida, sem saber o que fazer. É a nossa ouvinte Rosana da Alemanha. Rosana, Alzheimer, ele vai chegando num ponto tal, numa gravidade tal, aonde a pessoa que está com Alzheimer não tem mais noção nenhuma. Ela comete atos que ela não raciocina mais.
Alguns param de comer, alguns param de engolir saliva, a situação vai ficando cada vez mais complexa. A violência, em muitas situações, faz parte daquele que tem Alzheimer. Ou seja, há momentos em que eu tentar cuidar de uma pessoa com Alzheimer na minha casa, no meu lar, eu não sendo enfermeiro, não sendo médico, que estou habituado a lidar com isso, eu começo a entrar numa situação de risco. E isso começa a me doer violentamente a minha emoção, os meus sentimentos, porque eu não sei lidar. Eu começo a achar que a pessoa está fazendo isso de propósito para comigo. E não está fazendo de propósito. Eu começo a achar que há influência espiritual. Não há influência espiritual. É um processo de degeneração do cérebro físico, aonde o ser encarnado vai perdendo a noção. No seu caso, minha querida, seria muito melhor se vocês tivessem uma clínica especializada para lidar com a sua sogra e vocês periodicamente irem lá visitá-la, pois, pelo que você relata para nós, não há mais condições de vocês lidarem com ela. E pode ser que isso aconteça o pior. Pode ser que um belo dia ela consiga espetar uma faca em você. Será que vale a pena prosseguir assim? E você faz o evangelho na sua casa, você faz o evangelho no lar, comece a prática do evangelho do lar. Comece a fazer o evangelho na sua casa. Isso vai ajudar a deixar o ambiente mais harmônico, a deixar o ambiente mais sereno. Isso vai ajudar com energias positivas, com vibrações positivas, não só para a sua sogra, para todos vocês. Mas, pelo que você nos relata, clinicamente é uma situação muito delicada e muito grave. Procurar cuidar disso em casa, ou você traz uma cuidadora especializada que fica 24 horas por dia com ela, ou você leva para uma clínica, porque já há risco, né, de injúria física, risco de vida física. O interessante que precisa se entender, Alexandre, o efeito do Alzheimer qualquer, progressivamente ele vai eliminando todos os neurônios que fazem o controle da memória presente. E aí, quando vai acontecendo isso, nós vamos perdendo a capacidade de controle da nossa personalidade. E aquilo que a gente Totalmente controla no dia a dia, que são ação dos nossos instintos, que são ação, às vezes, das nossas emoções, que eu consigo controlar, chega uma hora que eu não controlo mais. E eu não controlando mais, eclode toda aquela questão em mim. Eu convivi com Alzheimer do meu sogro durante 7 anos. Meu sogro era um homem de bem, era um homem pacífico, né? E teve uma série de dificuldades. Nesse caso que o Marcos está colocando, eu acho que a coerência é, sim, ver uma clínica para colocar a pessoa, porque aí, para que a própria pessoa também não coloque ela mesma em risco. Sim. Não coloque a própria pessoa em si em risco. O Marcos falou do Evangelho, ótimo, mas também a prece de todos os dias, né? Na rogativa da assistência do mundo espiritual superior. Tem o pessoal no Face, nossos queridos. Também eu vi a Simone Dias aqui, a Rosângela Lins. Tem a ouvinte que ela teve a mãe que recentemente retornou à pátria espiritual, né? E ela pede aqui as vibrações, que ela possa receber, assim, né? Essa vibração, que vocês possam orar por ela. E a presença dela, sim, será sentida, né? Esperamos que vocês sintam sempre no coração a presença da querida mãe. A Sandra Bezerra, ela diz que incrível, né? E maravilhoso escutar um médico que aconselha um paciente a procurar um centro espírita para se curar. Se fosse aqui na Itália, iam dizer que estamos loucos, mas graças a Deus, devagarinho o espiritismo está chegando. Que bom que ela está também mais um, né? Nós estamos internacionais, hoje, então, né? Estados Unidos, Europa, ali, né? a gente atravessa o Alemanha, oceano para um Itália, lado, vai para o outro, né? tem a nossa amiga também lá do Canadá. Que né? beleza, Tá bom o negócio, também, né? Temos ainda 1 minuto para dar tchau. As perguntas não respondidas hoje, eu esperarei você, querido ouvinte, que mandou aqui pelo WhatsApp a sua pergunta, pelo telefone, para que amanhã possamos trazê-las para a equipe da terça-feira. E agradecer mais uma vez a presença de César Carvalho. Antes de despedir, Alexandre, eu queria só pontuar uma coisa, porque algumas pessoas já vieram falar comigo num estado meio alterado de ânimo. Pessoal, calma com essa história do coronavírus. No Brasil não tem nada disso. Vamos acompanhar os noticiários, vamos ver o que está se fazendo, né? Vamos manter a nossa calma para nós lidarmos com isso e não entrarmos em campo de exacerbação, ok?
Semana boa, de muita paz, muito carinho e até a próxima segunda-feira. Obrigado, Marcos Casella. Caro ouvinte, caro Alexandre, um ótimo retorno. Nobre amigo César, pessoal da técnica, você. Nobre ouvinte, nobre amigo, você, nobre internauta que nos acompanha. Excelente semana, muita paz. Muito obrigado, equipe FEAL. E amanhã às 17 horas tem mais Pronto Atendimento.